mais um Temperando Talentos. Hoje vocês têm adivinho o que vai acontecer hoje aqui. Além da convidada ser maravilhosa, chefe Crevoci, todo mundo conhece. Quem não conhece, vou deixar as redes sociais dela aí na descrição. Gente, ela é uma cake designer, aliás, ela entende de tanta coisa. Eu tenho certeza que vocês vão amar, vou deixar tudo aí. E o Lulu vai participar no Instagram dela de uma super live. Elas vão falar de tudo, gente. Vocês podem tirar dúvidas, vale super a pena. Eu vou avisar a data certinho pra vocês. Tá pré-agendada pro dia 20, mas se tiver alguma mudança, eu aviso vocês, tá? E olha, a receita que ela vai trazer hoje, gente, eu fiquei encantada. Está na moda, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, bolo floral. E com as dicas especiais da chefe. Vamos lá? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Nossa meta é bater os 200 mil ainda esse ano, se Deus quiser. E vamos agora chamar? Ela arrasa. Vai daí, chefe Crevoci. Oi, gente! Olha que maravilha eu aqui com vocês no canal da Luzinete Veiga, nesse convite maravilhoso que eu recebi para estar preparando uma coisa deliciosa para vocês. Meu nome é Crevoci, eu sou chefe patissier e dou aula já há 27 anos. O que eu trouxe para vocês de gostoso? Um bolo, minha especialidade. Bolo decorado com flores. Um bolo floral muito lindo que vocês vão se apaixonar. Vem comigo ver os ingredientes. Temos aqui 6 ovos, uma xícara de margarina, uma xícara e meia de açúcar refinado, mais uma xícara de amido, leite, uma xícara e meia, 2 xícaras de farinha de trigo, essência de baunilha para dar um cheirinho e um gosto maravilhoso. E para finalizar, o fermento em pó. Pessoal, agora a gente vai preparar a nossa massa, tá? Lembrando que a massa é uma massa de bolo. E toda massa de bolo, que é a base de manteiga ou margarina, eu preciso fazer o cremagem. Eu tenho que bater manteiga ou margarina, que tiver na receita, com açúcar e as gemas, até ficar um creme fofo. Quando eu estiver batendo com a margarina, o batimento é mais rápido. Eu tenho que usar ela gelada, mas ela é mais rápida. Quando for manteiga, eu uso em temperatura quase que ambiente, que nós chamamos de ponto de pomada, que ela fica macia, mas ainda tá firme, tá? E eu vou bater mais tempo até fazer aquele creme fofo. Então isso chama cremagem. Vamos lá. Vou colocar na batedeira o açúcar, a margarina, dá uma raspadinha para aproveitar tudo, e as gemas. Não precisa peneirar as gemas nessa massa, tá, gente? Nós vamos bater tão bem que não vai ficar cheiro de gema aqui, não. E eu vou bater, não tem tempo exato, até ficar cremoso. Enquanto dá uma paradinha, passa o pão duro, que é uma espátula muito importante na confeitaria. Olha só como ele ajuda, gente. Raspa tudo. Sempre fica lá no fundo alguma coisinha, então passa o pão duro para não ficar nada no fundinho, tá? E continua batendo. Aqui eu estou usando margarina, então já deu o ponto. Olha, fica esse ponto bem cremoso, tá? Você vê que ela já tá bem misturada. Se você vê que na sua ainda precisa mexer alguma coisinha, você continua batendo. Mas o que a gente vai fazer agora? A mistura das farinhas. Nós temos a farinha de trigo na nossa receita
e temos o amido de milho. Então, eu vou misturar os dois para que a gente possa ter essa parte da farinha, da parte seca, bem homogênea, tá? O fermento não, você deixa pro final. Vou misturar só os dois aqui. O leite, eu gosto de usar o leite morno. Então, nós vamos dar uma aquecidinha no leite antes de usar, tá? Você pode colocar no micro-ondas. 30 segundos já é o suficiente. Não precisa estar fervendo. É leite morno, tá? Só para tirar aquele gelo do seu leite. Se ele estiver em temperatura ambiente, você pode usar também. Mas eu já percebi que quando eu uso leite morno, essa massa fica ainda mais fofa. Fica uma textura muito agradável. Então eu gosto de usar o leite morno. Contagem regressiva do leite, 0, ok. E vamos intercalar na receita essa parte seca e o leite aquecido morno, tá? Sempre batendo. Dar uma paradinha pra gente dar um auxílio aqui com o pão duro. Sempre fica alguma coisa em volta, embaixo, sem bater direitinho. Vamos bater só para acabar de misturar. Agora, nós vamos deixar essa massa reservada aqui um pouquinho e vamos bater as claras em neve. Prontinho, nossas claras estão em neve e agora a gente vai fazer a mistura final, que é agregar a primeira massa com as claras. Para eu ter mais espaço, eu vou passar essa massa aqui para uma vasilha maior. É bom, ó, que a gente já dá uma conferida, se não ficou nada sem bater, já acaba de misturar tudo agora nessa massa, tá? Vou agregar metade dessa clara. Por que metade? Assim eu consigo criar mais ar na massa. Esse momento agora é para isso, pra gente criar ar na massa. Já vou aproveitar e colocar a essência. E também por que colocar essa essência agora mais pro final? Assim ela vai agregar mais sabor, mais cheiro, vai tampar melhor ainda o cheiro da gema, do ovo, que às vezes o pessoal fica muito preocupado com isso. Então, que se eu fico batendo muito, evapora um pouco do álcool da essência. Aqui não, ela já permanece mais tempo. Eu vou sempre agregar com o fouet, que é um auxiliar também muito importante nas nossas massas.
A confeitaria precisa muito de pão duro e de fouet, tá? E sempre, às vezes a gente fala que é delicado, mas é um delicado mais delicado que a batedeira. Não fique mexendo com o fouet muito devagar. Você demora muito e acaba que a massa fica mais pesada. Você tem que fazer um movimento parecido com o da batedeira, só que um pouquinho mais devagar. Nessa última vez que eu adiciono a clara, eu venho também com o fermento. Meu forno já está pré-aquecido. Ó, movimentos sempre circulares, de baixo para cima. Deixa eu mostrar aqui nesse pedaço para vocês verem, ó. De baixo para cima. Mas isso aqui é muito devagar. Tem que ser esse movimento aqui, ó. Um pouquinho mais rápido, tá? Para agregar ar na massa e continuar com a fofura que a gente quer nessa massa. Vou fazer essa massa com variação de cores, tá? Pode fazer ele branquinho, pode fazer cor de rosa. Essa massa é maravilhosa. Olha a textura que ficou a nossa massa, gente. Olha aqui. Olha isso, que massa maravilhosa. Você pode preparar como bolo tradicional para comer de lanche também, tá? É uma ideia ótima. Eu tenho aqui uma forma que nós vamos assar. Essa forma ela tem 15 de largura. Vou dar uma organizadinha aqui pra gente ficar com tudo arrumadinho, né? Ela tem 15 de largura por 10 de altura. Essa daqui tem 18. Eu trouxe duas para vocês verem que vocês podem fazer ou num tamanho ou no outro. Até numa forma de 20, se você quiser fazer, pode fazer também, sem problema algum, tá? Eu posso fazer na de 15 duas formas de 15 ou duas de 18, só que a 18 vai ficar mais baixa, ou uma de 20 para eu ter altura suficiente de fazer um bolo decorado bonito. Aqui você pode forrar com papel manteiga ou você pode untar com desmoldante. O desmoldante, você vai dar uma sacudidinha e vai untar só o fundo. É a mesma coisa. Não precisa untar lateral, tá? É o fundo que a gente preocupa mais, de soltar, não quebrar. Então, assim, para esse tipo de bolo, eu quero que ele encolha o menos possível. Apesar de que ele tem manteiga ou margarina, ele vai encolher. Ele encolhe aqui mais ou menos meio centímetro na lateral. Mas se eu não untar a lateral, o que acontece? Se eu unto só o fundo, ele vai encolher menos, tá? Por isso você pode forrar com papel, manteiga no fundo, papel laminado, um papel toalha. Só que o papel toalha é interessante untar também com desmoldante, tá? Mas lateral não tem necessidade. E aí, se você for fazer duas de 15, você pesa a massa e divide a massa igual. Aqui eu tenho uma de 18 e uma de 15. Então, eu vou colocar mais massa na 18 e menos massa na de 15. Para ficar proporcional, tá? Mas aí depende do tamanho que você quer, da altura que você quer esse bolo. Para o nosso bolo, eu quero praticamente a massa toda. Eu vou colocar para assar em forno pré-aquecido. Começo com 240 graus por 10 a 15 minutos. Depois, eu abaixo a temperatura para que ele asse por completo por dentro e por fora não fique moreno em excesso. Se você deixar em temperatura muito alta, ele vai ficar com uma casca muito grossa, porque isso aqui é uma massa de bolo, tá? Então, eu vou abaixar depois de 15 minutos para 140, 120, por aí. Eu tiro assim algum pinguinho que caiu, porque senão ele queima e fica com um cheiro ruim. Então, eu vou usar aqui, ó, o meu Alfredo, apresentar para vocês o Alfredo. Minha cozinha quase tudo tem nome. Ele é um timer e vou colocar 40 minutos pra gente ver
o ponto, tá? Eu já tô acostumada, então eu vou começar com 40 minutos. Esse bolo pode assar de 40 minutos até 1 hora. Vamos pro forno então, pré-aquecido sempre. Vamos ver aqui o que temos de recheio. Eu tenho aqui o leite condensado, 3 caixas de 395 gramas cada, 2 caixas de creme de leite, 300 gramas de chocolate branco, 8 gramas de gelatina em pó incolor, sem sabor, água para hidratar a gelatina, 50 gramas de leite em pó e na hora da montagem eu vou colocar mais chocolate picadinho para dar uma crocância. Então nós vamos colocar o leite condensado aqui na panela. Vamos colocar o creme de leite, os 3 primeiros ingredientes aqui e o chocolate, as 300 gramas de chocolate e vamos mexer até cozinhar e dar o ponto do recheio. Nesse tempo aqui, que agora já tá fervendo, é bom você abaixar um pouco o fogo, porque além dele às vezes espirrar em você, também pode queimar o fundo da panela. Então deixa um fogo médio. Agora nós vamos deixar o creme esfriar para terminar de dar o ponto. Cerca de 4, 6 horas, ele tá totalmente frio e aí a gente dá o ponto no creme. Olha, gente, nosso recheio já esfriou. Olha que coisa mais linda, hein? Só assim já daria para usar, mas a gente vai dar uma incrementada no nosso recheio agora, tá? Eu vou adicionar um pouco de gelatina para ele dar textura na hora da montagem e vou adicionar chantilly batido também. Essa gelatina, como que nós vamos fazer? Eu vou colocar água até cobrir, 30 ml, 50 ml mais ou menos, mexo, só para ela dissolver. Se você tem o costume de dissolver a gelatina em chuva, que é jogando a gelatina em cima da água, também pode, não tem problema. E a gente vai deixar ela hidratar por completo. Por enquanto ela tá molinha e a gente deixa ela hidratar até ela ficar mais firme aqui. Tá quase, ó. Já não tô conseguindo mexer muito. Hidratou bem, vai ao micro-ondas por 20 segundos para dissolver. Tudo isso, o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui no creme chantilly já batido. Você pode aproveitar aquele chantilly que você bateu uma quantidade grande e não usou na cobertura e você congelou. Fica perfeito aqui para recheio, tá? Nossa gelatina já dissolveu. Vamos dar uma mexidinha para conferir que está dissolvida. Se você vê que ficou algum gruminho, passa na peneira antes de usar. Enquanto bate o creme com o chantilly na batedeira, eu vou esfriando um pouco a gelatina. Sempre dando a mãozinha com a batedeira, né, gente? Aqui em volta, ó, você precisa passar o pão duro, porque ficam partes que não misturaram bem. Olha que lindo esse creme. Esse creme, ele dá uma base para tudo que vocês quiserem fazer de sabor aí. Se você falar assim pra mim, eu não queria fazer com chocolate branco, você pode mudar. Faz com um chocolate meio amargo, faz com chocolate ao leite, ou
faz diferencial nas camadas. Numa você faz branco, noutra você faz meio amargo. Você pode se divertir com esse recheio aí. Vou bater só mais um pouquinho para ele poder acabar de misturar, mas veja bem o ponto, como ele tá ainda muito mole, ele cai com facilidade da espátula. Então, se eu deixar nesse ponto para recheio do bolo, o bolo pode vazar na hora de carregar. Por isso a gente adiciona gelatina. Esse é um dos segredos mais importantes, viu, gente? Adicionar gelatina dissolvida, já hidratou, dissolveu, esfriou. É importante esfriar, porque se você adiciona ela quente, como está aqui, ela vai ficar vários gruminhos. E aí, ele vai estabilizar o meu recheio. Então, vamos bater mais um pouquinho. Se você quer acelerar o processo para esfriar, olha aqui, eu coloco um pouco de água fria, não ponho gelada, que senão também dá um choque. Água fria, e aí a gelatina não vai tão quente para mistura, tá? Nós vamos adicionar a gelatina aqui. Vamos dar uma mexidinha, senão ela vai espirrar para tudo quanto é lado. E agora sim, eu finalizo com a batedeira. E aí você vê que ela ainda não tá no ponto. Olha como cai o creme do batedor da batedeira. Só que a gelatina vai estabilizar. Então, nós vamos montar nosso bolo nesse ponto aqui. E vamos gelar esse bolo. Antes disso, a gente dá uma misturadinha, ó. Você pode colocar ou misturado no creme, o chocolate picado, ou colocar só na montagem, ou os dois, tem as duas opções. Não precisa bater na batedeira, não. Vou deixar um pouquinho pra gente colocar na montagem. Esse aqui vocês podem caprichar, se quiser colocar uma quantidade maior, pode, não tem problema. Só não esquece de mudar depois na ficha técnica, porque isso altera o preço do seu bolo também, tá? Por isso que a gente faz tudo medidinho. E agora, gente, nós vamos adicionar o leite em pó. Você pode adicionar com a batedeira ligada, mas não precisa. Por quê? Porque, na verdade, eu não quero que esse leite em pó dissolva muito. Eu quero sentir os grãozinhos de leite em pó, para sentir aquele sabor maravilhoso que todo mundo gosta, que é sensacional e que vai dar um charme no nosso recheio. Esse bolo floral, gente, vocês têm que fazer aí, viu? Vocês vão amar esse recheio. Prontinho. E agora, vamos para a montagem do bolo. Prontinho, gente. Massa tá pronta, recheio tá pronto. Agora a gente só falta fazer calda, que é simples. Você vai misturar 400 ml de água com 200 gramas de leite condensado. Eu coloco assim na bisnaguinha, que fica mais fácil da gente molhar, tá? Uma calda prática e super fácil. Vamos montar esse bolo? Tá aqui nosso bolo assadinho, maravilhoso. Vou passar a faca em volta para conferir que tá solto. Dou uma puxadinha com a faca. E vou colocar esse plástico aqui só para não bagunçar a nossa bancada, ó. Lembrando que essa forma tem 15 por 10, tá? Olha que lindo essa massa, gente. Vou passar ela pra cá, pra gente virar ao contrário de novo, tá? Se tiver algum farelinho, olha, você já tira, que na hora da montagem, você vai passar depois chantilly. Nossa, vira uma confusão, né? Então, tira isso aqui agora, tá? E vou forrar a forma com papel alumínio. Esse papel que vem no rolo, ó, você tira um pedaço e coloca a parte brilhosa em contato com o alimento.
cuidado para não furar esse papel, porque senão vaza recheio, depois é complicado. O papel entra no recheio, fica uma confusão. Ah, mas eu posso usar outra coisa? Pode, você pode colocar saquinho, tá? Compra aquele saquinho de rolo no quilo, né? Coloca saquinho. Você pode colocar filme, fica a seu critério. Mas eu gosto muito de papel laminado, ó. Ele fica justinho e eu consigo trabalhar bem. E nós vamos cortar a massa com um nivelador. Eu coloco essa parte branca do nivelador encostado na mesa, seguro a massa e venho serrando a massa. Prontinho. Olha que maravilha, gente. Olha que massa sensacional. Vou tirar aqui mais um pouquinho de farelinho. Essa parte aqui é a parte que estava embaixo da forma, então ela volta para baixo, que é a parte bem mais reta do nosso bolo, apesar de que a gente tem esse corte, mas é interessante colocar ela para baixo, tá? E vamos molhar. Não exagere no molhar, mas também não molha pouco. O pessoal gosta de torta, de bolo, bem molhadinho. Deu uma passada, tá ótimo. Agora eu vou testar se ele tá bem molhado ou não. Dá pra ver, mas pra vocês terem certeza, você pode apertar o dedo aqui, ó, e a calda vai subir no seu dedo. Pronto, é o suficiente de calda. Se eu molhar mais do que isso, vai começar a chorar o bolo. E agora vamos com o recheio. Você pode pesar cada camada de recheio para ter a quantidade exata. E colocar aqui, ó, sempre a mesma quantidade de recheio na altura que eu tenho a massa, para que eu tenha um acabamento bonito nesse bolo, tá? Lembra que eu separei um pouquinho de chocolate? Então, a gente vai colocar nessa montagem. Já tem dentro do recheio, mas eu quero por fora também, para dar uma certa crocância. E você pode colocar uma geleia de frutas, o que você achar melhor aí, tá? Essa parte de cima, algumas pessoas descartam. Você pode fazer bolo de pote, você pode fazer uma taça, o que você quiser. Eu uso também, eu gosto muito dessa casquinha. Se vocês não gostarem, vocês podem tirar, tá? Você vai virar ela para baixo e vai deixar ela em contato com o recheio. Aí fica mais uma camada. Molho também essa camada, sem exagero, uma passadinha é o suficiente. E venho aqui, mais uma vez, com o recheio. A mesma quantidade que eu tenho na altura de massa ou por peso, tá? Aí depende do peso que você quer dar. Eu já vou colocando na balança, eu já vou pesando para ver quanto que eu quero. Se o cliente quer 1 quilo só de bolo, eu coloco regulando até dar 1 quilo de bolo. 1,1 kg, nessa faixa. Porque depois que você acabar de pesar tudo, vamos supor que você pesou a massa, você pesou o recheio, montou, pesou calda, montou tudo, deu 1 quilo certinho ali. Depois que ele gelar, essa calda, ela vai expandir um pouquinho a massa. E aí acaba dando 1,1 kg mais ou menos, aumenta aí uns 10% nesse peso, 10 a 5%. Molho a última camada e agora eu venho com essa massa aqui para o descanso. Quanto tempo eu tenho que deixar essa massa descansando? Essa massa precisa descansar pelo menos 6 horas, 8 horas. Melhor ainda de um dia para o outro. Ou se você quiser, você pode também congelar. Isso é maravilhoso. Poder congelar uma torta assim, um bolo, né? É maravilhoso. Por quê? Para aquele cliente de última hora, então você pode ter um bolo pronto em casa e montar rapidinho e fazer a entrega para ele, tá? E aí você já tem que anotar aqui o que é o recheio. Então eu tenho aquele bolo que eu vou fazer, que é o bolo floral, com recheio de chocolate e leite em pó. Então eu já sei o que é, senão depois você tem um monte de forma lá congelada para pronta entrega e não sabe o que é. Tem que estar tudo anotado, tudo certinho, tá? Então nós vamos levar para o descanso pra gente decorar agorinha. Gente, chegou a hora
de fazer a nossa decoração? O bolo já descansou. Agora é a hora que todo mundo fica doido para ver, né, gente? Realmente é um sonho. Vamos ver, então, os ingredientes que eu vou usar na cobertura. Nós vamos fazer tipo um chantininho, tá? É a minha receita do chantininho. Acho que vocês vão amar essa receita. Vem cá comigo para você ver o que a gente vai estar usando na receita. Eu tenho o chantilly, da marca que você quiser, tá? Gelado por 12 horas pelo menos. Tenho o leite em pó. Também você escolhe a marca que você quer. E glacê real, que é para dar uma estabilizada no nosso chantilly, que eu chamei de chantilly, tá? Vamos fazer o quê? Vamos colocar tudo na batedeira. Ele vai servir tanto para alisamento do nosso bolo, quanto na parte de decoração de flores, etc, tá? Não se esqueçam, sempre coloquem o chantilly para gelar. Você pode deixar até mais tempo, não precisa ser 12 horas, 10 horas. Você pode deixar até uma semana. Ele estando dentro da validade, põe o chantilly lá na geladeira e usa na hora que quiser. Assim eu tenho um chantilly descansado no ponto correto. E nós vamos misturar todos os ingredientes de uma vez só. Leite em pó, glacê real e chantilly líquido. Dá uma misturadinha assim antes, ó, com o próprio batedor, pra não virar poeira de leite em pó pra tudo quanto é lado aqui, tá? E agora eu começo batendo na velocidade baixa e vou aumentando de acordo com que ele vai encorpando. Depende da marca, ele demora mais tempo para bater. Então você tem que estar sempre vigiando a sua batedeira para ver se o chantilly já chegou no ponto. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Aqui ele já começou a dar o ponto, mas às vezes a parte de cima não mistura bem. Então eu gosto de dar uma mexidinha. Olha que chantilly maravilhoso, gente. Esse ponto aqui ainda está um pouco mole. Você consegue alisar o bolo? Tá vendo que ele formou uma pontinha só? Só que ele não fica tão firme quanto eu quero. Eu quero que esse chantilly fique um pouco mais firme, para a gente poder fazer flores que fiquem mais tempo estabilizadas, principalmente para regiões quentes. Então eu vou bater mais um pouquinho. Vejam que ele ficou bem durinho. E ele começa a separar na própria vasilha e fazer um buraco aqui no meio, ó. De tão durinho que ele tá. Esse ponto, ele fica ótimo para você colorir, tá? E preparar rosas, acabamentos, que é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então, nós vamos agora separar esse chantilly. Vou tirar daqui. E vamos começar a colorir pra gente preparar a parte da decoração colorida, tá? Então eu separei, gente, olha, um pouco do branco, tá vendo como ele tá assim bem poroso? Nós vamos hidratar. Como que a gente hidrata? Um pouco com o próprio corante. Esse corante é vermelho, tá? Ó, esse aqui não é preto, não.
E um pouco também com leite condensado, mas primeiro eu vou adicionar corante. Tem aqui, ele é um corante líquido gel, tá? Tá bem molinho, mas ele é gel. E nós vamos usar misturando. Se for necessário, a gente adiciona também um pouco de leite condensado. Você pode adicionar o próprio chantilly líquido sem bater para poder hidratar. Você pode adicionar água gelada, até um creme de leite, tá? Agora o leite condensado dá um sabor maravilhoso nesse chantilly, que é uma delícia. E por que bater ele nesse ponto? Justamente porque eu preciso adicionar corante nele, e se ele já estiver num ponto macio e eu adicionar o corante vai amolecer. Aqui não. Ele já chega praticamente no ponto correto. Olha que corante maravilhoso no tom vermelho, que vocês podem usar aí para qualquer ocasião. Nossas flores vão ficar sensacionais, hein, gente? Mas, se você não quiser vermelho, você pode fazer em outra cor também, tá? O tom, quem manda é você. Mistura bem, com carinho. Não ponha para misturar em batedeira, porque senão ele continua dando essa aeração no chantilly. E aí ele vai ficar mais duro. Então a gente vai misturar corante aqui, ó. A não ser que você vai fazer o bolo inteiro, vamos pôr numa cor, vermelho. Aí você já pode colocar o corante lá e já dar o ponto sem precisar hidratar o seu chantilly depois, tá? Aí você bate um ponto antes. E aqui ainda tem outro detalhe. Depois que a gente misturou o corante, daí uma meia hora, 40 minutos, ele escurece mais ainda. Aqui já ficou perfeito, né? Olha essa cor, que sensacional. E eu vou hidratar só um pouquinho. É ideal que o leite condensado esteja gelado, tá? Para não alterar ponto do chantilly. E se conforme você estiver fazendo, ele for criando alguma bolha, voltar a encher de bolha, você pode hidratar de novo. Tem um ponto certo, né? Você não pode ficar também colocando leite condensado a vida toda, que ele vai amolecer. Ele aceita até um certo tanto. Você vai vendo, se ele ainda tá firme, ele vai aceitar essa hidratação. Aqui tá maravilhoso, gente. Olha só, aquele chantilly que a gente tinha, todo cheio de bolha, estressado, e agora ele virou esse chantilly lisinho. Perfeito, né? Vamos montar então a manga de confeitar? Deixa eu ensinar vocês como que eu monto minha manga de confeitar. Eu tenho a manga, eu tenho aqui o bico, né, perlê, e tenho a matriz. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a manga, qualquer manga que você quiser, tá? E coloco a matriz, a parte grande da matriz por dentro. E faço uma marca aqui, ó. Fiz a marca, agora eu vou cortar bem certinho onde eu fiz essa marca. Olha lá, ele fica quase justo, sobrou pouca coisa, sem problema. Põe o bico, põe a rosquinha, enroscou e tá firme a manga de confeitar. Então, montei todas da mesma forma, tá? E agora eu vou preencher a manga de confeitar com o bico pétala 104, que eu quero ensinar para vocês, rosas. Então, nós vamos fazer rosas e mini rosas. Sempre coloque pouco glacê na manga. Esse restante aqui tem que ficar dentro da geladeira para não aquecer, tá? Coloca no máximo até a metade de glacê, a quantidade da manga. Não coloca ela cheia. Não adianta, que não dá tempo de fazer e o glacê esquenta e não vai ficar bom. Para fazer essa rosa, eu preciso também dessa base aqui de flor. Essa outra base que segura a base, ela tem um buraquinho, a hora que você precisar parar, você para aqui. Vou usar também esses tapetinhos de colocar docinho, brigadeiro, essas coisas. Aí eu venho aqui e ponho um pouco de glacê. E fixo o tapetinho.
Isso é só para ele firmar. Com a parte fina para fora, eu vou fazer aqui a base do miolo primeiro. Faz assim um círculo e venho subindo e diminuindo o tamanho dessa base. É como se fosse um pininho, olha, a montanha. Não tem problema de ficar todo torto, não vai aparecer. É uma base realmente. A parte larga do bico vai ficar para baixo e a parte fina para cima. Eu venho agora e faço o miolo da minha rosa, girando a mão esquerda e pressionando a mão direita. Aí fiz a tampinha, que é o miolo. Agora eu vou fazer de 3 a 4 pétalas, formando a primeira parte interna da rosa. Então eu venho aqui de baixo para cima e desço, faço um arquinho. A próxima eu venho um pouquinho para trás e subiu e desceu. Subiu e desceu. Ó, já fiz o começo da rosa. E vou continuar aqui, sempre de trás para frente, aumentando o tamanho da pétala e começando a descer um pouquinho na minha rosa, olha. Lá embaixo e subiu. É importante que esta parte aqui fique toda do mesmo tamanho. Não posso fazer lá para baixo, senão a rosa fica estranha. E vou subo e desço. Olha o tamanho da pétala agora, para poder formar. Assim eu vou montando a rosa do tamanho que eu quiser, tá? Você vai aumentando o tamanho que você quiser. Você pode fazer rosas maiores, rosas menores, depende do arranjo que você quer colocar no seu bolo. E o que eu vou fazer? Eu coloquei nessa base, nesse tapetinho, e vou colocar para congelar, para que ela fique firme e eu aplique com facilidade no bolo. Aqui ficou faltando uma, eu preencho e agora a gente vai colocar numa bandeja e congelar. Tira aqui com cuidado para não cair. E aplico na bandeja. E agora a gente vai fazer várias outras rosas, pelo menos mais umas 4, do mesmo jeito. Depois eu vou ensinar ela menorzinha para vocês. Com o mesmo bico 104 e a mesma base, eu vou fazer mini rosas para dar acabamento em volta. Então, eu vou pressionar e vou girar. Vou abrindo um pouquinho para ela ficar mais aberta e parou. E vamos fazer o mesmo processo. A gente vai fazer várias mini rosas para colocar no bolo. E antes de colocar, nós vamos congelar cerca de meia hora, 40 minutos, até que ela fique durinha. Quando a gente prepara rosas, sejam mini rosas, sejam rosas grandes, o que for, nunca vai ficar uma exatamente igual a outra. Não se preocupe com isso. Faz parte do processo. Inclusive, da natureza também não ficam todas iguais, uma igual a outra. Cada uma tem sua beleza.
que precisa é que você treine bastante para a rosa ficar bem armadinha, bonita e bem acabada. Agora vamos hidratar também o chantilly branco, que a gente vai usar para alisar o bolo. Se só o leite condensado não der, eu vou colocar um pouquinho de leite gelado, para vocês verem que dá ponto também. Fica prático o leite gelado. Lembra das dicas que eu dei anteriores. E tá prontinho o nosso chantilly para aplicação no nosso bolo. Aqui o bolo já descansou. Então nós vamos abrir e tirar aqui o papel e colocar na bandeja que você escolheu. Centraliza, aproveita que ainda tá na forma. E vamos aplicar o chantilly na lateral do bolo. Coloca sempre bastante para segurar se tiver algum farelinho, ele não puxar o farelinho para fora. Aqui na lateral, eu venho com a espátula e faço ondinhas subindo. Você pode fazer, não só com essa espátula aqui, mas você pode fazer esse acabamento, até mesmo com uma colher. Essa colher de sopa que você tem em casa, fica super fácil de fazer. Vou até mostrar pra vocês. A pontinha da colher, ó, faz praticamente o mesmo acabamento que eu fiz com a espátula. Um acabamento que tá usando muito em lateral e que você tem aí na sua casa.
Feito esse acabamento aqui, nós já deixamos as rosas lá no congelador por 30 minutos, 40 minutos. Você vai olhar o ponto que ela esteja bem firme. E vamos aplicar as rosas no nosso bolo. No centro do bolo, eu vou colocar um pouquinho de chantilly. Só para que ele dê uma altura maior do nosso arranjo. Esse miolinho não vai aparecer, tá? É só para aumentar mesmo. Agora eu venho aqui com a rosa. Ela tá durinha, mas você não pega por cima, pega sempre por baixo ou de lado, assim, ó. E aplica a rosa no seu bolo. Preparei um verde folha com bico 352 para a gente completar o arranjo. Olha só como é prático fazer folhas. Você vai pressionar, deixando a parte encostada lá da flor mais larga e vem afinando conforme você vai aplicando no restante. E ela dá um charme, né, gente? Um charme, fica maravilhosa. Vou completar aqui o arranjo também no meio. Se quiser pode colocar mais flores, fica a seu critério. O arranjo, o tamanho do arranjo, a cor do arranjo é do jeito que você achar melhor. Vai dando um toque. Até finalizar o topo. E agora a gente vai pro rodapé. As mini florzinhas estão prontas, tipo botãozinho, né? Agora eu vou colocar no rodapé, sempre pegando por baixo. Porque ela derrete com muita facilidade, você não pode ficar pensando muito na vida, não. Já coloca a flor assim que pegou. Olha como ela derrete na mão. Então, tem esse cuidado, porque senão você tem que começar tudo de novo. Uma ou outra estragar, não tem problema, tá? Não se preocupem com isso. Vamos colocar algumas em cima também, para dar composição no nosso arranjo.
E agora a gente vai vir aqui com o mesmo bico folha. Deixa eu passar um papelzinho aqui nele. O bico sempre tem que estar limpando, tirando o excesso que fica, tá? E vamos completar o arranjo aqui embaixo. Uma folhinha do lado de cá, uma folhinha do lado de cá. Um pouquinho de ar. Ele dá uma encostadinha aqui no vermelho. Você vai lá e limpa. E agora, para fazer a finalização, eu vou jogar glitter para dar um brilho. Se você não quiser deixar do jeito que tava, não tem problema, pode deixar também. Mas eu acho que ele dá um charme, né? Olha que bonito. E está pronto o nosso bolo de flores. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo, que tenham amado essa decoração e que façam aí também. E convido vocês a participar das minhas redes no Facebook, YouTube e Instagram, @Chef Crevosi. Agradeço demais ao convite da Luzinete, minha amiga do coração, por poder estar compartilhando com vocês um pouco do que eu sei. Aguardo vocês na próxima. Obrigada! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Sem palavras, eu só tenho a agradecer e pedir para ela voltar mais vezes, porque eu fiquei encantada com o trabalho dela. Corram lá no Instagram e conheçam, ela dá muitas dicas.